aqui do celular. Tá no fone. Agora esta chamada está sendo gravada. Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Tudo certo por aí, pessoal? Boa noite. Bom dia, boa tarde, se você estiver assistindo esse momento gravado. Meu nome é Amanda, eu sou aí coordenadora, professora, aluna do Aprova, eu sou tudo aqui, gente. Bom estar aqui com vocês. Espera que minha tela saiu aqui. Vejam só, nossa aula aberta hoje. A professora Mariana Brito já está por aqui. Já já ela vai entrar aqui para a gente poder ter uma super aula da PNAS. Mas antes eu queria primeiro saber de onde vocês são. Se são alunos da ProvaS ou se estão chegando hoje aqui pela primeira vez. Receberam um convite nosso lá pelo Instagram. Conta para a gente aqui. Quem está aqui pela primeira vez hoje? Quem nunca tinha conhecido a ProvaS? Coloca para a gente aqui no chat. Olha só. Quando vocês estão colocando, eu vou contar para vocês o que é a ProvaS. A ProvaS é um preparatório específico para assistentes sociais. Nós já estamos no mercado aí já há algum tempo, oferecendo cursos preparatórios para assistentes sociais. Em alguns momentos, a gente também recebe outros colegas. A Janaína está falando que ela é aluna da ProvaS lá em Unai. Olha só. É de Unai, né? Na verdade, porque a ProvaS está aqui, em BH, com sede em BH, mas a gente está no país inteiro. Então, nós já estamos no mercado há alguns anos. E nós estamos hoje muito felizes, porque saiu o resultado da discursiva. Quando falei com vocês que eu ia contar a novidade, porque saiu o resultado hoje da discursiva da FEMIG. Vários alunos nossos aí que encararam a FGV. Tivemos um aluno aí com a segunda maior nota na discursiva. E todo dia a gente está aí nesse processo de sair resultados dos últimos concursos que nós tivemos. E muito feliz porque a gente tem auxiliado os nossos alunos a alcançarem os resultados que eles pretendem, afinal de contas. É para isso que a gente está aqui. Nós estamos aqui para isso. É para isso que a gente existe. Para ajudar os nossos alunos a alcançarem aquilo que eles desejam, que é o cargo público. O nosso foco é preparatórios para assistentes sociais. Nós até já trabalhamos para o cargo de psicólogo também. Em alguns momentos, os psicólogos estão conosco, mas nós somos específicos aí para assistentes sociais. E aí, nos últimos dias, saíram vários resultados dos diversos concursos que nós tivemos nos últimos meses. Ontem saiu o resultado da CIMIG, a gente teve a aluna nossa em primeiro lugar, terceiro lugar, 10º lugar na CIMIG, e hoje mais uma etapa da bendita FGV, para não falar outro nome, né, gente? E uma aluna nossa aí com a segunda maior nota, e diversas outras. Eu cito essa aluna porque é uma aluna muito querida nossa, que enfrentou um processo aí de preparação muito intenso e alcançou esse notaço aí. Deixa eu ver aqui o que vocês colocaram para a gente. Ó, a Ellie está falando que é de Vitória, é aluna. A Aline está falando que é aluna recente, é a primeira aula que está conseguindo acompanhar ao vivo. Tem outras pessoas que colocaram que a Kátia é aluna de Manaus. Ó, tive aluno nosso aqui. A Karine é de Domingo Martins. Gente, olha, por que a gente resolveu fechar essa aula? Eu precisava, né? Tinha um desejo de fazer uma aula para a gente poder encerrar o ano, uma aula gratuita, uma aula aberta. E aí, eu escolhi, com todo o meu coração, uma pessoa que é extremamente importante para a ProvaS, que está na ProvaS desde o início e que simboliza muito bem, que marca muito bem o que é o ProvaS. A proposta da ProvaS, que é a oferta de conteúdos, tá? Para concursos públicos, por pessoas que dominam o assunto, que está aqui para poder falar para vocês, não de algo que estudaram em determinado momento, mas que sabem falar para vocês que é sobre aquilo que domina, sobre aquilo que não uma prática em si somente do dia a dia, mas um conhecimento acumulado e aplicado em concursos. Afinal de contas, a gente precisa aprender sobre um assunto para poder acertar questões na hora da prova. Né? Também não adianta a gente trabalhar no preparatório somente com teoria, né? Ou somente com a prática. O nosso foco aqui não é esse. Só deixa de lado aqui a teoria por teoria, a gente deixa de lado aqui a prática, e o nosso foco aqui é concurso público, acertar questões na hora da prova. Mas é extremamente importante que a gente tenha nesse processo pessoas que dominem o assunto, que não estão aqui, quanto professores,
estudando como a gente. Se for assim, a gente vai estudar para dar aula. E aí, a gente marca essa última aula ao vivo aqui, justamente com uma pessoa muito querida por mim e que domina a assistência social. Gente, assim, olha, talvez é uma das pessoas que mais dominam a assistência social aí em Minas Gerais. Ô, Mário, vem, aparece aí para o pessoal. Quem não conhece ainda, conhecer a professora Mariana Bito, que hoje, gente, tenho o prazer de ser a minha diretora. Olha só que chique, mas você é minha diretora de proteção social básica, porque ela ocupa esse cargo na Prefeitura de Belo Horizonte. Além disso, é servidora pública da Prefeitura de Belo Horizonte. Cadê a Mário? Mário, eu tô vendo. Estou aqui, boa noite. Aí, ó, olha essa lindeza aí. Essa carinha de menina, gente. A cara da Mário, gente, parece uma criança, uma menina, uma adolescente. Mas tem uma história longa na assistência social e ela vai contar para vocês essa história. Já está conosco na Prova S já desde o início. Nós já aprovamos tanto alunos juntos que os alunos já estão até trabalhando, né, Mário? Viraram até nossos colegas na assistência social da Prefeitura de Belo Horizonte, porque foram um dos primeiros concursos que nós trabalhamos aqui no Prova S. A gente teve o prazer de aprovar aí mais de 40% das vagas do edital, e como a prefeitura já chamou muito além das vagas previstas no edital, tem muita gente que estudou conosco, que nós tivemos a honra de tê-los estudar conosco, já assumindo as vagas e se tornando colegas nossos na prefeitura de BH. Ô, Mário, esse tempo é seu, obrigada por você ter aceitado o convite, por saber que a sua agenda está lotada, que a secretaria está bombando, mas você está aqui dividindo conhecimento com a gente e passando de uma forma tão profunda, mas ao mesmo tempo leve, esse conteúdo que é tão importante e que despencou na prova da EBSER, que aconteceu no último domingo. Teve uma aluna que falou assim comigo: eu vou assistir essa aula, porque a única questão que eu errei foi da PNAS. Ela quase gabaritou a prova. Não sei se está aí a aluna que falou isso comigo. Acertou, acho que 19 questões e errou uma da PNAS na prova da EBSER. Ela falou que é questão de honra participar dessa. Aí, ó, tá aí. A Elisângela tá aí, tá vendo? Não estou mentindo. A Elisângela está aí, então, para poder prestigiar a aula da Mari, para poder aprender, porque ela não levou a honra de ter gabaritado a prova da EBSER justamente por conta da questão da PNAS. Mari, boa noite para a gente, boa aula. Eu vou tirar minha apresentação aqui e se apresente, por favor. Eu vou deixar para você se apresentar e mais detalhes da sua trajetória também na assistência, tá bom? Um beijo. Obrigada, querida. Boa noite a todas, todos e todes. Bom dia, boa tarde também, né? Para quem estiver assistindo aí a nossa aula em um outro momento. Depois dessa apresentação, eu fiquei até com medo, sabe, gente? Com essa recepção aí que a Amanda faz, né? Que honra, né? É muito bom poder estar aqui com vocês, é muito bom poder compor essa equipe importante aí do Aprova S, né? A gente tem conseguido alcançar aí muitos resultados positivos. Esse último concurso que a gente teve para a Prefeitura de Belo Horizonte, é isso que a Amanda disse, né? Já recebemos vários e vários ex-alunos lá, né? Alunos, ex-alunos, né? Que agora são nossos colegas de trabalho também. Então, é muito bom, assim, poder, né, estar num lugar, num curso de tanto compromisso, com tanta qualidade no ensino, com tanta acolhida, né, cuidado na preparação das aulas, na discussão, desde o início, né, em todo o processo de ensino e aprendizagem. Então, obrigada, né, pela oportunidade também, Amanda, de estar aqui nessa última aula aí de 2023. E aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre a Política Nacional de Assistência Social, né? Vou colocar aqui a minha apresentação. Só um minutinho. Tá aparecendo aí já, gente? Deixa eu ver aqui. Acho que foi, né? Aqui para mim tá ok. Se alguém puder só me sinalizar se tá Tudo certo, Mari, tá ok aqui também. Beleza, então ótimo. Então, como a Amanda disse, né? Eu sou Mariana,
Eu sou psicóloga, né, minha graduação é em psicologia, tenho aí uma atuação já de algum tempo na política de assistência social. Na academia, eu me especializei em Direitos Humanos e Cidadania, e estou terminando agora, né, quase aí no finalzinho, na fase de finalizar minha dissertação, de mestrado em promoção da saúde e prevenção da violência. Estou nessa atualmente, né? Eu sou analista de políticas públicas da Prefeitura de Belo Horizonte, trabalho na Subsecretaria de Assistência Social, estou lá desde 2017, mas já venho de uma trajetória anterior, né? Trabalhando na política de assistência, desde 2014. Minha passagem primeira foi no Estado, né? Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social, que é a SEDES, aqui em Minas Gerais, que cuida aí da política de assistência social a nível estadual. Então, sempre atuei na proteção social básica, né, desde a CEDES. Então, lá na CEDES eu também era concursada, fiquei lá por 3 anos. Os últimos 6 meses eu cheguei a assumir um cargo lá, cargo de diretora de benefícios e transferência de renda, cadastro único. Em 2000, logo depois, né, assim, assumi o cargo, fiquei só 6 meses, que tinha sido aprovada no concurso da prefeitura, fui chamada, e aí trabalhei um tempinho em CRAS, depois assumi, né, fui para gestão, onde eu tive a oportunidade aí de passar por diferentes cargos, até chegar hoje, né, esse ano aí, onde eu estou como diretora de proteção social básica. É uma honra muito grande também poder ocupar esse lugar aqui na Prefeitura de BH. É uma grande responsabilidade, né? A gente tenta fazer aí o melhor que a gente pode. Então, é a partir dessa minha experiência, né, que eu vou trazer aqui o conteúdo da Política Nacional de Assistência Social, para a gente conversar um pouquinho. Separei 10 questões para a gente poder trabalhar, e aí a ideia é, a gente faz, né, as questões, eu trago aqui as questões, a gente vai conversando, e aí vocês podem ficar à vontade para falar no microfone, ou então para colocar aqui no chat, né, fazer o registro no chat, e aí a gente vai trazendo a teoria, né, trazendo o conteúdo da Política Nacional de Assistência Social, a partir das questões que a gente vai apresentar aqui, beleza? Então, vamos lá. Só um registro, assim, que eu achei muito legal ter gente aqui de diferentes lugares do país, né? Mostra aí como a prova S está só crescendo, né, Amanda? Assim, muito bom, muito positivo, assim. Serviu Legal que está muito. tendo esse alcance. Muito bom isso mesmo. Então, vamos lá, gente. Tá passando o slide, né, direitinho. Tá. Então, gente, trouxe aqui, né, só a carinha aí da Política Nacional. Essa é uma publicação bacana, né, que ela traz o texto da Política Nacional de Assistência Social de 2004 e o texto da Norma Operacional Básica, duas importantes normativas que a gente tem aí, né, que balizam, né, são o coração da política de assistência social e também do Sistema Único de Assistência Social, né, então, para quem está com interesse em fazer concurso, né, em prestar concursos para a área da assistência social, para atuar na política de assistência social, tem que conhecer a fundo aí, né, tanto a PNAS quanto a NOB, porque sempre cai, né, todo concurso que tem para a área da assistência social sempre cai PNAS, sempre cai NOB, e outras áreas também, assim, às vezes, né, não é direto, para atuar diretamente na assistência, mas para cargos de assistente social, né, cai muito aí conteúdo da PNAS e também da NOB. Rapidamente, né, como que está organizado o texto da Política Nacional de Assistência Social? Na primeira parte, são 3 capítulos, né, a primeira parte vai trazer uma análise situacional que cai muito pouco, assim, em provas, né, é um conteúdo mais de contextualização, vai dizer ali, trazer informações sobre situações de vulnerabilidade, de risco social que a gente tem no país, o que foi identificado e o que justifica pensar a Política Nacional de Assistência Social a partir dessas informações, essa análise situacional que foi feita, né?
cai menos, mas cai, né? Mas assim, cai em bem menos quantidade. E as outras duas partes, que aí tem questão pra caramba, né? O capítulo 2, que vai tratar da política pública de assistência, aí vai trazer seus princípios, diretrizes, os seus objetivos. Tem muita questão, né, que cobra princípio, diretrizes e objetivos. Quem são os usuários? O que é assistência social, né, e as proteções que são afiançadas, e aí passando pelos níveis de proteção. E a terceira parte, que também cai bastante, né, muito cobrada em questões de prova, a gestão da política de assistência, né, na perspectiva aí da implantação do Sistema Único de Assistência Social. Então, vai trazer ali os seus conceitos, as suas bases, como que o Sistema Único de Assistência Social está organizado, o que é a matricialidade sociofamiliar, a descentralização política administrativa, a relação, né, como que o Estado passa a atuar e a se relacionar com a sociedade civil, porque a gente sabe que a assistência social no país, né, tem uma grande história aí voltada para ações da sociedade civil, e aí tem um giro, né, lá na Constituição de 88, quando a assistência social se torna uma política pública, ela passa a ser de obrigação, né, de dever do Estado e direito, né, de da população que precisar. E aí, como que passa a se dar essa relação? O financiamento, né? Política pública precisa de dinheiro, né? Para poder funcionar e para poder funcionar bem. O controle social, que é parte fundamental para o bom funcionamento, para o bom funcionamento da política de assistência social, e o que tem de desafios, né? Para poder garantir que os usuários da política de assistência social sejam participativos, sejam participantes ativos, né? Nos conselhos de assistência, tanto municipais, quanto estaduais e federal. A política de recursos humanos, né, que é um ponto importante, e aí depois a gente tem até uma norma operacional básica para tratar de recursos humanos, né, a NOP-RH, e também a informação, monitoramento e avaliação dessa política, né, assim como a gente não faz política pública sem financiamento, a gente também não faz política pública sem informação, sem gerar informação, sem monitorar, sem avaliar e sem devolver essa informação, né, analisada, para que a gente possa utilizá-la e usar as informações analisadas para fazer planejamentos e fazer aplicações, né? Então, aqui, essa terceira parte fala aí da gestão da política de assistência social. Antes da gente começar, tem alguma dúvida, gente, aqui no inicinho? Antes, deixa eu voltar aqui a questão, para vocês não verem. Tem alguma coisa, algum ponto que vocês queiram trazer? Tem algumas coisas aqui no chat, deixa eu ver. Eu gostaria depois do link da PNL ser atualizado. Eu coloco aqui para você no chat, viu, Jaque? Vai ter material, beleza. A Amanda já respondeu, a gente vai mandar aí a apresentação para vocês, tá? Então, tranquilo, né? Então, vamos lá, gente. Eu vou ficar aqui vindo e voltando para eu poder ver o chat, caso tenha alguma manifestação. E aí, vocês fiquem à vontade para a gente poder ir conversando. Então, vamos lá. Primeira questão, super recente aí, né? Fresquinha. De domingo. Questão de domingo. Domingo, pois é. Fresquinha, né? Assim, quem fez aí, temos duas pessoas aqui que já falaram, né? E que erraram essa questão. Então, vamos lá ver o que confundiu, o que não deu certo, para a gente tentar sanar aí essa dúvida. Então, olha lá. A política... só um detalhezinho, gente. Todas as questões que a gente trouxe, né, a equipe do Aprova-S organizou, são todas questões de 2023, então é material muito novinho, muito recente, né, que isso também é importante aí para vocês verem como que está caindo nos últimos tempos, assim, né, desse ano, nos últimos meses, como que está sendo cobrado nas provas. Ô, Mari, deixa eu só fazer uma pausa, porque eu sou dessas, para falar uma coisa. Essas questões, gente, já são parte das mais de 2.500 questões selecionadas que vão para o nosso banco de questões, para o nosso curso completo. A gente fez um levantamento
Então, está indo agora para o curso completo, 2.500 questões, todas separadinhas das provas de 2023. Imagina só, nós tivemos muitos concursos em 2023, então todo o nosso curso está sendo atualizado com essas questões de 2023, tá? Então, os alunos do curso completo vão aproveitar aí esse tanto de questões atualizadas. Ótimo. Então, vocês estão vendo, né, gente? Venham para a prova S. Vocês vão sair satisfeitos. Então, vamos lá, gente. A Política Nacional de Assistência Social destaca no item 2.2 o seguinte item: descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e execução dos respectivos programas às esferas estadual e municipal. Então, aqui está dizendo, né, que a política traz a descentralização político-administrativa e que o governo federal é responsável por coordenar a política e por promover as normas gerais. A coordenação e a execução dos programas fica a cargo dos estados e dos municípios. Vamos continuar. Bem como a entidades beneficentes e de assistência social. Então, fica a cargo dos municípios, dos estados, das entidades e das entidades beneficentes e de assistência social, desculpa. Garantindo o comando único das ações em cada esfera de governo. Então, tem um comando único, né? Tem uma descentralização político-administrativa, mas tem um comando que é único, que vem lá do governo federal, respeitando-se as diferenças e as características socioterritoriais locais. E aí a pergunta é, esse texto, isso diz respeito a quê? Diz respeito às referências de organização da assistência social? Diz respeito às seguranças de organização da assistência social? Diz respeito aos objetivos de organização da assistência social? Às diretrizes da assistência ou aos princípios? Então, vocês lembram que na hora que eu mostrei lá como que está organizado o documento, tinha lá, né, princípios, diretrizes, objetivos, e aí é isso que está perguntando aqui, né, descentralização político-administrativa é o quê? Né, com o comando único das ações em cada esfera de governo. É o que é isso? É diretriz, é princípio, é segurança, é objetivo. E aí, estou vendo aqui que tem gente que acha que é letra D, tem gente que acha que é letra E, e aí, quem mais? D, E, quem acha que foi só uma pessoa, né? Sueli colocou aqui, Maria e a Priscila acham que é letra D. E aí, gente? Alguém acha que é A, alguém acha que é C, que é B? Só 3 pessoas? As meninas que erraram, marcaram o quê? A B, Jaque? Errou essa. Você marcou qual? Marcou C, marcou objetivos. Gente, é isso, sim. Tem muita gente que erra essas questões porque as bancas geralmente colocam assim, né? É diretriz, e aí coloca objetivo lá no meio, é princípio, coloca objetivo lá no meio, né? Então, eles fazem muito esses joguinhos, e aí não tem muito como fazer, a não ser decorar, né? Ter alguns macetezinhos, assim, para a gente poder decorar aí o que é o quê. Então, nesse caso aqui, a gente está falando de diretriz, né? Deixa eu voltar aqui para a apresentação para passar. Então, é uma diretriz, né? São diretrizes da política de assistência social. Olha lá como que o texto traz, né? A gente tem 4 diretrizes que estão postas lá no texto da Política Nacional de Assistência Social. A que a gente acabou de ler, né? Que é a descentralização político-administrativa, e aí
o governo federal é o responsável, né, por trazer quais são as normas gerais dessa política, como que ela deve funcionar, e os estados, os municípios vão executar, né, vão executar ali as ações desta política. E nesse caso aqui, observando este comando único, né, que é maior, mas respeitando as características socioterritoriais ali de cada local, porque a gente está falando de um país enorme, né, um país muito grande, que tem diferenças tem diferenças entre regiões, tem diferenças entre estados e tem diferenças dentro dos próprios municípios, né? Às vezes, diferenças ali de bairros. Então, tem que respeitar essas características socioterritoriais locais, mas o desenho da política, ele é o mesmo para todo o país. A segunda diretriz é a participação da população, por meio das organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. Então, a gente viu lá, né, lá embaixo, na hora que vai falar da gestão, no capítulo 3, tem uma parte que vai falar da participação da população e a importância dessa participação, né? A política de assistência social, ela não acontece se não tiver controle social, né, que é feito aí por meio dos conselhos de assistência social, por meio das conferências, né, então, é uma das diretrizes também que a população seja participativa. Terceiro, a primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social em cada esfera de governo. Então, eu falei, né, que a responsabilidade pela execução desta política é do governo, perdão, é do ente federado, né, é do governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais, é política de Estado, é política pública. Nós vamos contar com as parcerias das entidades socioassistenciais, que são extremamente importantes e necessárias, né, para a gente poder fazer a política de assistência social funcionar, mas a responsabilidade na condução é estatal, né, é do Estado. E a quarta diretriz, perdão, é a centralidade na família para a concepção e implementação dos benefícios, serviços, programas e projetos socioassistenciais, né, da política de assistência social. O que é isso? Sempre que a gente pensa, sempre que a gente formula, sempre que a gente executa uma ação, o nosso olhar, ele está sempre centrado na família, né? A gente tem ali a perspectiva de que a gente precisa fortalecer a família para que a família possa conseguir, de fato, exercer a sua função de proteção para os seus membros, né? Uma família que está fragilizada, que está vivenciando desafios, situações de vulnerabilidade, situações de risco, ela não vai dar conta de exercer a sua função protetiva, né? Então, o Estado vem como esse apoio, como esse suporte para fortalecer a família, para que ela possa, de fato, exercer essa função protetiva, ok? Então, esse material né, aí de um material do Aprova S, né? Tem um balãozinho ali, ó, de que essas diretrizes, elas são baseadas lá na Constituição Federal, na Lei Orgânica de Assistência Social, mas traz mais uma, né? A gente tem lá na LOAS e na Constituição as três primeiras, né? A quarta e a centralidade na família, ela vem a partir de 2004 no texto da PNAS. Para ajudar a memorizar, né? Eu gosto muito, assim, né, da gente pensar aí nas diretrizes, né, que começa com D, e aí a gente vem logo para pensar a descentralização, né, que também começa com D, e aí vai fazer esses negocinhos aí de memória. Eu não sei, eu sempre esqueço como que isso chama, Amanda, como é que é? São os mnemônicos, Mari. Mnemônicos, isso. Que ajuda muito, assim, né, para quando a gente precisa fazer uma prova e que a gente se confunde com essas coisas de o que é diretriz, o que é princípio, o que é objetivo, né? Então, o DEPO, da descentralização político-administrativa, que é a primeira diretriz, o PAPO, da participação popular, né, participação da população, o PRI, da primazia da responsabilidade do Estado, e o SEM, da centralidade na família, né? Então, para ajudarem aí vocês. Eu queria voltar aqui, gente,
Só para perguntar, assim, quem sabe aí, a gente vai ter outras questões sobre isso, mas quero ver, assim, como é que vocês estão. Quais são as referências da assistência social? Quem lembra? Vou fazer só das duas primeiras, que são pequenininhas, viu, gente? Não? Ninguém? Ixi, estão com vergonha ou é porque não estão sabendo mesmo? Se não estão sabendo, não tem problema que vai ficar sabendo aqui, né? Ó, as nossas referências, né, o que tem aí de referência para a organização da assistência social, que a gente vai ter lá na LOAS como função, é a vigilância, a proteção social e a defesa social institucional, né? E as seguranças, gente, as seguranças sociais? Gente, vocês estão aqui comigo? Então, sim, Mari. Tá todo mundo aqui. Então tá. Vai lá, Elia. Elia, você quer falar? Ou só você levantou por engano? Eu acho que foi engano, Mari. Então tá, apareceu uma. Muito bem, Maria, acolhida. E sobrevivência, isso. A Jaque disse que estão acanhadas, então tá bom. Convívio, isso, muito bem. Sabia que vocês sabiam. Então, sem querer. Vamos para a próxima questão. Número 2, hein? Deixa eu voltar lá na apresentação. Desse ano também. A Política Nacional de Assistência... Aí, eu já dei a resposta, né? Quero ver quem prestou atenção. A Política Nacional de Assistência Social indica que a assistência social deve ser organizada por referências. São referências de organização do SUAS. A proteção social especial, a proteção social básica e defesa social institucional. B, vigilância social, proteção social e orçamento público. C, vigilância social, proteção social e defesa social institucional. E letra D, acolhida, proteção social e defesa social institucional. E aí, gente? A, B, C ou D? Janaína, C. Facinha essa, né? Letra C, a nossa resposta. Opa, deixa eu botar aqui. As referências são vigilância social, proteção social e a defesa social institucional. Está posto lá nas páginas 39 e 40 do texto da PNAS, né? E aí vai trazer desse jeitinho, ó. Os serviços socioassistenciais são organizados segundo as seguintes referências: vigilância social, proteção social e defesa social institucional. O que é cada uma dessas coisas, né? A vigilância social, ela diz ali do ato de vigiar, né? Mas do vigiar não para punir, né? Mas do vigiar para a gente poder cuidar, para a gente poder entender o território, para a gente poder entender o que aquele território tem de potencial, o que tem de fragilidade, né? O que tem de vulnerabilidade, quais são os fenômenos que mais acontecem em determinado território, o que aquele território vivo, né, porque é ali onde acontecem as relações, o que ele nos traz. A partir dessas informações, né, dos dados que a gente consegue coletar, a gente vai criar indicadores, a gente vai fazer tratativas, a gente vai analisar esses dados e produzir novas informações. Para quê? Para fazer planejamento das atividades, para que possam ser aplicadas atividades, ações que correspondam às necessidades
que aquele território apresenta, né, para poder potencializar aquilo que ele já tem de positivo. Então, a gente precisa produzir informação e a gente precisa que essa informação nos baseie nas nossas próximas atividades, né, no nosso planejamento. Então, isso é vigilância social, né, ela é extremamente importante e necessária para que a gente possa conseguir, de fato, desenvolver uma política pública, a política de assistência social, no caso, né, assertiva, né, que atenda às necessidades que são apresentadas, que atenda às necessidades de determinado território, de determinada comunidade, de determinada população, né? Então, vamos lá olhar quais são as maiores vulnerabilidades que acontecem, quais são as situações de risco que acontecem. Tem um território que tem a maior presença de pessoas idosas, maior presença de mulheres que são famílias que têm a mulher como única referência ali do cuidado, tem muita situação de exploração sexual, de violência, enfim, né, as diversas situações de vulnerabilidade e risco social que a gente pode encontrar e como que a gente vai cuidar. A proteção social, ela se dá por meio das seguranças, né? Qual que é a entrega da política de assistência social? O que a gente entrega, de fato, para a população por meio dos nossos serviços, benefícios, programas e projetos? A gente entrega seguranças sociais, né? Aqui na PNAS, elas estão separadas em 3. Segurança de sobrevivência ou de rendimento e de autonomia, a segurança de convívio ou vivência familiar e a segurança de acolhida. Depois, a NOB, né, lá em 2012, a NOB SUAS, ela revê as seguranças e ela desmembra, né, a segurança de sobrevivência, e aí vira segurança de renda, segurança de autonomia. A gente permanece com a de convívio ou vivência familiar, a de acolhida, mas ela também é incrementada, e vou explicar por quê, né? E a de apoio e auxílio. Mas aqui nós estamos na aula de PNAS, né? Estou só chamando a atenção também, porque às vezes pode cobrar, né? E se a banca quiser ser sacana, faz uma pergunta pela PNAS, trazendo as seguranças lá depois da revisão da NOB SUAS, né? Então, só para vocês saberem que existe essa atualização. Mas, assim, o conceito é basicamente o mesmo, assim, né? Foi uma revisão aí, porque a gente está dizendo da assistência é uma política muito nova, né, gente? Se a gente pensar na Constituição de 88, e depois a LOAS vem em 1993, né? A PNAS de 2004. 2005 a gente tem o SUAS, mas que só vira lei em 2011, assim, tudo muito recente, então ela está sempre em aprimoramento, né, em novas construções, revisões, e isso é importante, porque ela vai sendo acertada à medida que a gente vai executando, para a gente corrigir aquilo que precisa ser corrigido, né? Mas só rapidamente, a segurança de sobrevivência ou de rendimento e de autonomia, ela se dá por meio da garantia de benefícios continuados e eventuais, né, que aqui a gente está dizendo do BPC, né, do benefício de prestação continuada, a gente está dizendo dos benefícios eventuais, aqui entra também a transferência de renda, né, como o programa Bolsa Família, a segurança de convívio ou vivência familiar vai se dar através daquelas ações, dos serviços, da atenção que o serviço dá ali, oferta para as famílias nas unidades de assistência social, visando o fortalecimento ou o restabelecimento dos vínculos familiares, dos vínculos comunitários, né? Então, a gente tem aqui o serviço de proteção e atendimento integral à família, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, né? Temos várias ofertas aí de segurança de convívio, e a segurança de acolhida, que aqui, gente, na PNAS é traduzida pela alta complexidade, né, os serviços de acolhimento institucional. Olha lá como que está sendo traduzido. Segurança de acolhida se dá através de ações, cuidados, serviços e projetos operados em rede com unidade de porta de entrada, destinada a proteger
e recuperar as situações de abandono e isolamento de crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, restaurando sua autonomia, capacidade de convívio e protagonismo mediante a oferta de condições materiais de abrigo, repouso, alimentação, higienização, vestuário e aquisições pessoais, desenvolvidas através de acesso às ações socioeducativas. Então, aqui está dizendo do trabalho que é desenvolvido pelas unidades de acolhimento institucional, lá na alta complexidade, né, quando a gente já teve rompimento dos vínculos familiares e comunitários. Lá na NobSUAS, quando tem a revisão das seguranças, além de desmembrar, né, a de sobrevivência em autonomia, renda e apoio e auxílio, aqui a noção de segurança de acolhida é ampliada. A gente traz também para a acolhida que todos os serviços de assistência social devem garantir para os seus usuários. Então, quando eu estou lá no CRAS, na proteção social básica, eu também preciso garantir a segurança de acolhida, né, na forma como eu recebo aquela família que está ali, porque tem o CRAS como referência para ela. Quando eu estou lá no CREAS, né, independente de qual serviço está atendendo, eu também tenho que garantir a segurança de acolhida. Então, a gente tem uma ampliação depois com a NOB na compreensão da segurança de acolhida. E a referência de defesa social institucional vai se dar aí de forma a garantir, né, que os usuários da política de assistência social tenham os seus direitos socioassistenciais, garantir que eles tenham os seus direitos garantidos, ficou muito ruim, né, mas é isso, assim, né, prover ali o acesso dos usuários da política de assistência social aos direitos que são desse público, e também para que eles façam a sua defesa, né, se é direito, eu vou defender, eu vou acessar sempre que dele eu necessitar, né, então, quais direitos são esses? O direito ao atendimento digno, atencioso e respeitoso, sem qualquer ação vexatória, sem nenhum tipo de coerção, direito ao tempo, de modo a acessar a rede de serviços com reduzida espera e de acordo com a necessidade que a pessoa apresenta, né? Então, não é para ter filas longas, sempre, às vezes, a gente tem alguns momentos, né, em que tem um número grande de pessoas em determinada unidade socioassistencial, e isso é uma questão a ser olhada, a ser observada para evitar que isso aconteça, né? A pessoa não pode ficar ali o tempo todo esperando para ser atendida num CRAS, por exemplo, porque, né, tem outras questões ali a cuidar. O direito à informação, né, todo mundo, né, todos nós temos direito à informação, é um direito primário de todos os cidadãos. Direito ao protagonismo e manifestação dos seus interesses, né, então, o usuário da política de assistência social é sempre um sujeito de direito, né, um participante ativo ali de todas as ações que são desenvolvidas. Nós não estamos lá atendendo para ensinar ou para fazer nada por essas pessoas, né, com estas pessoas, sempre respeitando a sua autonomia, a sua vontade, o seu interesse e fortalecendo o seu protagonismo. O direito a uma oferta de qualidade, né, sempre tem que ser digna e tem que ser de qualidade, e o direito de convivência familiar e comunitária, que está aí no coração dessa política. Dúvidas aqui, pessoal? Podemos seguir? Tranquilo? Então, vou seguindo, hein, gente? Qualquer coisa vocês me falam. Então, mais uma, da Consulplan, né? Saiu ali errado. Quanto à Política Nacional de Assistência Social, assinale a alternativa correta. Um dos seus objetivos, então vejam só, é objetivo, né? O que essa política quer fazer? É o acesso universal a serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica e ou especial. Constitui um dos públicos usuários da política de assistência social cidadãos que se encontram em situações de vulnerabilidade decorrente do uso de substâncias psicoativas. Letra C. As ações no âmbito da assistência social têm centralidade no indivíduo.
A organização da assistência social tem como uma de suas diretrizes a participação da população por meio de fóruns. E aí, gente, qual que essa aí é qual que está certa, né? Então, a gente tem 3 alternativas erradas e só uma certa. Qual que é? Maria acha que é a letra A. Não, é a letra A. Alguém mais? Janaína diz que iria na D, mas não sabe se é por fórum. Ok. Mais gente achando que é a A. Beleza, ó a pegadinha aí, ó, gente. Não é letra A, é letra B. E eu trouxe essa questão de propósito, né? Porque a gente está lá, constitui um dos públicos usuários da política de assistência social, cidadãos em situação de vulnerabilidade decorrente do uso de substância psicoativa. Eu tenho certeza que vocês pensaram, não, isso é da saúde, né? Não é esse o raciocínio que às vezes a gente pode ter? Mas né, gente, aqui a gente está dizendo o quê? Né, um dos públicos, a gente vai trabalhar sempre com as famílias, com as pessoas que estejam em situação de vulnerabilidade social ou em situação de risco social, né? E essa vulnerabilidade ou risco, ela pode ser provocada pelo uso de substâncias psicoativas. Nós não vamos tratar aquela questão a nível de saúde, né? Porque isso, de fato, é de responsabilidade lá da política de saúde. Mas nós temos uma oferta de assistência social a garantir para essas pessoas, para que elas tenham, para que a gente possa contribuir para a minimização ou para a cessação dessa situação de risco ou de vulnerabilidade social que advém ali de uma situação, né, de um uso ou abuso de substância psicoativa, né? Isso mesmo, Mônica. A Mônica está dizendo aqui dos CAPs, né, que fazem o atendimento à saúde mental, tem CAPs AD, né? Aqui em Belo Horizonte chama Sersan. Né? Eu acho que BH é o único município que não chama, que não é CAPs, né? É Sersan. Mariana, o erro da AAA, pois é, nós vamos passar por ele, né? Quais são os erros, gente, dessas questões? Primeiro, lembra que eu falei lá que as bancas adoram confundir diretriz, princípio e objetivo? Ali está certinho, acesso universal, acesso universalizado, né? A serviços, programas, projetos e benefícios de proteção básica ou especial. Porém, isto é um princípio, não é um objetivo. Então, isso está na política, mas é princípio. Beleza, Maria? A letra B, né? A nossa resposta, a letra C. Onde que está o erro da letra C? Quem sabe? Tem centralidade no indivíduo? A gente vai olhar para o indivíduo? Nosso trabalho é direcionado à família. Isso mesmo. E a letra D, né? Não lembro aqui quem colocou a questão do fórum, né? É isso mesmo. O erro está ali por meio de fóruns. O início está certinho, né? A organização de assistência social tem como uma de suas diretrizes a participação da população, mas é por meio de organizações representativas, né? Não é por meio de fórum. Beleza, pessoal? Dúvidas? Deixa eu mostrar para vocês como é que está lá, né? Aqui, ó. Lá na página 33, vai tratar dos usuários da política de assistência. Então, começa dizendo, né, que são cidadãos e grupos que estejam em situação de vulnerabilidade ou de risco, tais como, são só esses aqui? Não, né, aqui não dá para elencar tudo, pode ter outras situações que levem as famílias, pessoas estarem em situações de vulnerabilidade e risco, mas a PNAS vai elencar a perda ou fragilidade de vínculos de afetividade, de pertencimento e de sociabilidade, as situações de vulnerabilidade ou de risco em função do ciclo de vida, né? Então, uma criança, adolescente, uma pessoa idosa, identidades estigmatizadas em termos étnico, cultural e sexual, né? Então, estamos dizendo aqui das questões
raciais, as questões étnicas, né, racismo, a questão da cultura, orientação sexual, desvantagem pessoal resultante de deficiência, né, se aquela deficiência, se a deficiência tem um impacto ali na vida da pessoa de forma a trazer algumas dificuldades, né, e que aí deixa essa pessoa em situação de maior vulnerabilidade, a exclusão pela pobreza, né, então a falta, o, o pouco, né, ou nenhum acesso à renda, e também o pouco ou nenhum acesso às demais políticas públicas, o uso de substâncias psicoativas, né, que é a nossa questão, também as diferentes formas de violência a que famílias e pessoas possam estar expostas, possam estar vivenciando, a inserção precária ou a não inserção no mundo do trabalho, e estratégias e alternativas aí diferenciadas de sobrevivência que possam representar risco para aquela pessoa, risco para a família, risco ali para aquela comunidade, né? Então, uma pessoa que pode estar numa situação de vulnerabilidade, em função da prostituição, né? As questões do trabalho infantil também entram aqui. Beleza? Vou passando, hein? Qualquer coisa vocês me chamam. Mais uma. A Política Nacional de Assistência Social refere no tópico 2.3, objetivos, então, ó, objetivos, que a política pública de assistência social realiza-se de forma integrada às políticas setoriais, saúde, educação, habitação, trabalho e emprego, cultura, né? Considerando as desigualdades socioterritoriais, visando seu enfrentamento à garantia dos mínimos sociais, ao provimento de condições para atender contingências sociais e à universalização dos direitos sociais. Sob essa perspectiva, ela objetiva, exceto. Então, olha lá, gente, agora, objetivos, tá? O que aqui não é objetivo lá posto na política nacional? Letra A, prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica e ou especial para famílias, indivíduos e grupos que deles necessitarem. Letra B, contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e grupos específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços socioassistenciais básicos e especiais em área urbana e rural, assegurar que as ações no âmbito de assistência social tenham centralidade na família e que garantam a convivência familiar e comunitária, e D, a primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social em cada esfera de governo. E aí, gente? Letra A, B, C ou D? Só tem uma errada, hein? Qual que está errada? Do mundo indo na D, né? Isso mesmo. Por quê, gente? O que é a letra D? Porque tá certo, né? Assim, eu falei hoje já para vocês que a responsabilidade maior, né, é do Estado, é do poder público na provisão da política de assistência social, né? A gente já passou por isso aqui hoje. Exatamente, Maria, é uma diretriz, não é um dos objetivos, né? Passando lá para vocês verem quais são, né, os objetivos, como é que está posto lá no texto da PNAS. É importante, gente, tem um balãozinho aqui, ó, dizendo que os objetivos da PNAS não são os mesmos objetivos que estão colocados lá na Lei Orgânica de Assistência Social. Então, é importante sempre ler, né, lá na hora de fazer a prova, né, ler lá bem direitinho o enunciado, para não errar, não se confundir. E aqui também, eu não esqueci de trazer o negocinho, né, o mnemônico lá, mas eu coloco para poder mandar para vocês, tá? Então, é isso, né? Tá aí os 3 objetivos que a gente acabou de ler, né? Que são os mesmos que estavam lá colocados na nossa questão, com exceção do número 4, da letra D, na verdade, né? Dúvidas? Podemos seguir? Deixa eu ver aqui. Então, vamos lá, mais uma.
Essa aqui a questão é muito grande, então eu dividi ela em 2 slides, tá? Porque senão a letra ia ficar muito pequenininha. É uma questão sobre o CRAS, né? Então, o Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, é entendido como: letra A, uma unidade pública da política de assistência social, integrante do SUAS, localizada em áreas com baixos índices de vulnerabilidade e risco social, destinado à prestação de serviços e a programas socioassistenciais de proteção social especial às famílias e indivíduos e a articulação desses serviços no seu território de abrangência e uma atuação intersetorial na perspectiva de potencializar a proteção social. Tá certo ou tá errado, gente, esse texto? Errado. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Ou foi por engano? Acho que foi engano, né? Isso mesmo, gente, tá errado, né? Não é, alguém, a Stephanie colocou aqui, né? Não é especial, meninas estão colocando alto índice, altos, né? Então, tem várias palavrinhas aí nessa questão que estão erradas, né? Então, olha lá, é uma unidade pública integrante do SUS localizada em áreas com baixos índices de vulnerabilidade? Não, né? Com altos índices de vulnerabilidade. Riscos e risco social, não necessariamente tem que ter a situação do risco, né? Mas é altos índices de vulnerabilidade. Destinado a serviços e programas de proteção social básica, né? Não é de proteção social especial. Isso mesmo, então, certinho. Letra B, é uma unidade pública da política de assistência social, integrante do SUAS, destinado à prestação de serviços e a programas socioassistenciais de proteção social básica às famílias e aos indivíduos, e a articulação desses serviços no seu território de abrangência, e uma atuação intersetorial na perspectiva de potencializar a proteção social. Tá certo ou tá errada essa, gente? Tá certa? Vamos ver as próximas, gente, para a gente ver aqui. Letra C. É uma unidade pública da política de assistência social, integrante do SUAS, localizada em áreas com baixos índices de vulnerabilidade e risco social, destinada à prestação de serviços e programas, socioassistenciais de proteção social básica às famílias e indivíduos, e a articulação desses serviços no seu território de abrangência e uma atuação intersetorial na perspectiva de potencializar a proteção social. Aonde que está, essa está certa ou está errada, e aonde que está o erro? Exatamente, né? Essa, a única diferença dela lá para a letra A é a que trocou ali a proteção básica pela proteção especial, né? A proteção básica está certa, porque CRAS é de proteção social básica, mas permanece com o mesmo erro ali do baixos índices de vulnerabilidade, né? Então, está errada. E a letra D, gente, olha lá. Uma unidade pública estatal de base territorial, localizada em áreas de vulnerabilidade social, que abrange a um total de até 1.000 famílias ano, e executa serviços de proteção social básica, organiza e coordena a rede de serviços socioassistenciais locais da política de assistência social. E essa, está certa ou está errada? Está certa também, né, Maria Barra? E aí? Qual que é a nossa resposta? Por que está errado, Jaque? Sueli também acha que está errado.
Onde que está o erro, gente? Atender até 1.000 famílias ano, isso vai depender da cidade, de quantos. Eu acho que, por exemplo, população, né? Depende da população de cada cidade. Então, Uhum. não mostra a cidade, não mostra a população local, não é? Não é isso? Não, na verdade, essa aqui é a nossa resposta, sabe, gente? Ela está certa, né? A letra D. Olha lá, o texto da PNAS, lá na página 35. Essa referência, ai, eu perdi aqui o nome, Sueli, né? Essa referência, Sueli, é de atendimento, né? A gente vai ter ali os CRAS, né? Eles vão sempre ser referência, e aí a partir do seu de onde ele está localizado, né? Ele pode referenciar mais de 1.000 famílias, mas ele, sempre que ele estiver ali naquele território, ele vai abranger um total de até 1.000 famílias ano, sabe? Na perspectiva de atendimento de até 1.000 famílias ano. Então, o máximo que a gente tem para um CRAS é um CRAS de cidade de grande porte, de metrópole, né? Não, grande metrópole, isso. Tá, mas deixa eu entender. Não depende do número de pessoas que estão atendendo? Por exemplo, tem Então, CRAS, tem 2 assistentes sociais, aí ele vai atender mais famílias. Como que pode ser só 1.000 famílias como referência? Então, é isso que eu estava explicando, né? Então, a gente vai ter o máximo que um CRAS pode atender ali de referência. Então, o máximo que a gente tem de um CRAS que referencia é de 5.000 famílias. A gente tem CRAS que referencia 3.500, a gente tem CRAS que referencia 2.500, de acordo com o porte do município. Mas o máximo, né, que de atendimento é o de 5.000. Perdão, o máximo de referência é o de 5.000. E esse de 5.000, ele tem a capacidade de atendimento de até 1.000 famílias ano. Então, ali, tá até, né? Ou é o máximo que pode chegar. No CRAS, ele vai atender no máximo, né? Ele abrange um total de até 1.000 famílias ano e executa o serviço de proteção básica, além de coordenar a rede. Então, eu achei essa questão difícil, assim, né? E fiquei procurando o erro lá da letra, qual que era a outra letra que a gente ficou na dúvida? B. Letra B, né? O que tá errado lá na letra B? E aí, de acordo com o texto lá da PNAS, gente, o que justificaria ali o erro, né, seria a parte da prestação de serviços e programas. Lá na PNAS traz só programa, não traz serviço, sabe? Eu achei muito estranha essa questão e eu acho que ela, não sei, assim, talvez eu não erraria porque eu iria na D, mas ela me pegou ali também, sabe? Não Mas a que sei ficou quem confusa colocou para aqui mim, que na me verdade, foi pegaria essa. essa questão, assim, né? A mim também poderia pegar, de verdade. A letra B, Mas ela essa parece muito continua. correta, né? Mas a questão que está aí essa está certinha, assim, né? A letra D, ela está certinha, de acordo com o que está posto lá no texto da PNAS. Não tem discussão aqui, né, sobre o erro dessa questão em específico, assim, que é o texto da PNAS. Mas a B, né, me pegaria ali também, se eu estivesse fazendo a prova, confesso. Mas eu ainda fiquei confusa ainda com essa D. Gente, uai, desculpa, meu microfone fechou. Com a D, Sueli? Eu ainda fiquei confusa, juro. Mas o que está confundindo? Vamos tentar. Quanto ao total de famílias. É o máximo, né? Quando a gente olha para os CRAS todos, vamos pensar em todos os CRAS, de todo o Brasil, de todo o município. O máximo é 1.000 famílias a ser atendida por ano, né? Independente, assim, a referência, porque se tivesse, se ele tivesse escrito que abrange um total de 1.000 famílias ano,
aí ia estar errado, porque é de até 1.000 famílias ano, né? Então, o máximo que eu vou chegar é 1.000 famílias, deu para entender? Eu acho que agora clareou um pouquinho mais. Isso, exato, já que seria mais entender o texto mesmo. Entendi. Né? Eu achei muito capciosa Eu essa, também achei muito difícil. Erraria. não é? Eu também. Na hora que eu vi, eu falei, uai, não, tem alguma coisa errada aqui. Mas deu, gente. Se ainda tiver dúvida, a gente fica aqui nela mais um pouquinho. Não, deu sim. Então tá. Então vamos para mais uma. A D é que lá tem serviço, não tem Oi? serviço na letra da lei, é isso? Aquela outra que a gente achou que estava certa, sabe? Peraí só um minutinho que eu não estou te entendendo. Deixa eu só aumentar meu som aqui. Pode ir lá, Maria. Na B, que a gente estava achando que era contra. Lá tem serviço. E na letra da PNAE que não tem serviço, não é isso? Ah, não. Isso. Na verdade, quando eu vi, eu sabia que era a letra certa, eu pensei que essa questão. Eu já tinha errado, e aí eu fui buscar o erro. Foi tudo. Aí quando eu vi até 1.000 famílias já tem que então é isso. Falhou aqui um pouquinho para mim o seu áudio, mas se eu entendi, você disse que você viu depois que era o até 1.000 famílias, é isso? Na hora de fazer, Foi. Eu já você foi tinha lá na B, errado você essa errou. questão. Eu já tinha errado essa questão e depois eu fiz uma anotação e coloquei até de família. E coloquei, pode ser de forma direta, com a organização de ofertas acentuadas, direta, que é programa de projeto. Por isso, quando eu vi que Isso, esse da dele, isso, ótimo. Então, beleza, gente, vamos lá, vamos seguir. A assistência social brasileira, por definição constitucional, supõe que os cidadãos têm acesso a um conjunto de certezas que cubram, reduzam ou previnam situações de vulnerabilidade sociais. Os direitos socioassistenciais e seguranças sociais emergem como pilares éticos da Política Nacional de Assistência Social, nesse enfrentamento. Então, né, aquilo que a gente estava conversando mais cedo, o que é a entrega, né? Qual que é a entrega da que a gente garante na assistência social são as seguranças, né? Impedir o isolamento e o abandono, afirmar a identidade e o reconhecimento social, individual e coletivo em diversos ciclos de vida, combater o estigma, a discriminação e as diversas formas de exclusão social são compromissos no âmbito dos direitos socioassistenciais que asseguram, que afiançam a segurança. Letra A, da solidariedade. Letra B, do auxílio. Letra C, da sobrevivência. Letra D, da autoestima. E letra E, do convívio. Então, está perguntando qual tipo de segurança, né, que afiança, que visa, né, o reconhecimento social, a afirmação da identidade, o enfrentamento do isolamento, o enfrentamento às diferentes formas de exclusão social, né? Qual que é aí essa segurança? Letra C, alguém acha diferente? Mônica acha que é letra E. Ficou entre C e E, né? Então, vamos lá. Existe segurança da solidariedade? Não, né, gente? Estamos falando aqui de política pública, né? Do auxílio? Não. Depois, lá na NOB SUAS, a gente até vai ter a segurança de apoio e auxílio, né? Que são os benefícios eventuais. Mas não, aqui não trata de auxílio, né?
Segurança de sobrevivência? Tem segurança de sobrevivência, né? Algumas pessoas acham que é essa. Sobrevivência e autonomia. Tem segurança de autoestima? Não tem. Tem segurança de convívio? Tem. Então, né, a gente só tem duas seguranças aí, duas opções, letra C e letra E. Algumas de vocês acharam que é letra C, outras que é letra E. A nossa resposta correta é letra E, né? Por que que é letra E? Gente, nós estamos falando aqui do convívio familiar e comunitário. Olha lá, impedir isolamento, impedir abandono, afirmar a identidade pessoal, a identidade social, a identidade daquela comunidade, né? Se sentir pertencente àquela comunidade, àquela família, o reconhecimento social, né? Daquela pessoa, daquela família, daquela comunidade, combate a estigma, discriminação, né? Combate à discriminação, combate à exclusão social, né? Então, aqui a gente está falando da segurança de convívio, né, ou de convivência familiar e comunitária, segurança de convívio. A segurança de sobrevivência é o quê? É aqui depois foi destrinchada em 3, né? Sobrevivência e autonomia. Aqui na de sobrevivência, a gente está falando do benefício de prestação continuada, a gente está falando dos benefícios eventuais, né? A gente está dizendo ali daquilo que é necessário para garantir a sobrevivência daquela família e de promover autonomia para que ela possa saciar ali as suas necessidades, né? Então, a gente está falando aqui das transferências de renda, né? Dos benefícios, tanto de caráter continuado quanto de caráter eventual, tá? Então, por isso que é letra E, né? De convívio. Então, só para a gente relembrar aí as três seguranças, né? De sobrevivência, ou de rendimento e de autonomia, a de acolhida e a de convívio ou vivência familiar. Nós já passamos por elas, né? Aqui só para relembrar. Certinho aí? Oi, Hélia e Mariene levantaram a mão? Primeiro a Hélia, depois a Mariene. Podem ficar à vontade. Foi por engano? Mariene abaixou. Hélia, você quer falar? Ah, Mariene foi por engano, beleza. Acho que a Hélia também. Então tá, sem problemas. Deu para entender aqui, gente, quem tinha achado que era sobrevivência? Ou ficou dúvida? Vou seguir, então. Oi, Maria. Tem alguma palavra-chave para a gente poder usar essas 3 seguranças? E quando a gente vê na prova, a gente já discernir assim, uma da outra. Ô, Maria, o seu áudio está ruim aqui para mim, eu não consegui entender. Pode escrever, Maria, no chat, porque tá difícil mesmo ouvir, não é só com a Mari, não, para mim também, tá? Ah, ótimo, Amanda, obrigada. Enquanto a Maria escreve, vou responder aqui a Stephanie, né, que pediu para explicar de novo. Posso sim. Aqui, gente, toda hora eu estou clicando no microfone, desculpa. Aqui, Stephanie, a questão, né, o enunciado está trazendo lá para a gente, que as seguranças sociais são os pilares, né, éticos ali da política de assistência social para enfrentar as situações de desigualdade que a gente tem, né? E aí, ela traz uma descrição. Essa descrição aí vai perguntar para a gente, qual segurança que visa impedir o isolamento e o abandono, que visa afirmar a identidade e o reconhecimento social, individual e coletivo nos diferentes ciclos de vida, que visa combater o estigma, a discriminação e as diferentes formas de exclusão social. Né? Qual segurança que a gente vai trabalhar, dentre as 3 seguranças que a PNAS traz, qual delas que tem esse objetivo?
né? Então, essa é a pergunta. Aí, letra A, letra B e letra D, a gente exclui porque não são seguranças que estão postas, né, lá pela PNAS. Não tem segurança de solidariedade, nem de auxílio e nem de autoestima. Então, sobra sobrevivência e convívio. A segurança de sobrevivência, aí eu vou voltar aqui vou colocar aqui no slide para vocês verem. Olha lá o que está dizendo da segurança de sobrevivência. Ela não é uma compensação do valor do salário mínimo, né, ela é uma garantia de que todos tenham uma forma monetária de garantir a sua sobrevivência, independente de limitações que essas pessoas apresentem para o trabalho ou independente aí do desemprego que a gente tem como estrutural aqui na nossa sociedade. Então, é o caso de pessoas com deficiência, de idosos, de pessoas desempregadas, de famílias numerosas, famílias desprovidas das condições básicas para a sua reprodução social em padrão digno e cidadão. O que está dizendo aqui? A gente está dizendo da transferência monetária, né? A segurança de sobrevivência, ela diz muito de repassar, né, valores monetários ou em bens para que as famílias possam, para que as famílias possam ter um apoio ali para garantir a sua sobrevivência. Então, a gente está falando do BPC, né, o benefício de prestação continuada, para as pessoas idosas acima de 65 anos, ou para as pessoas com deficiência, né, de longa duração, aí no caso da pessoa com deficiência de qualquer idade, que tenham a renda de até 1/4 do salário mínimo. Essas pessoas, elas não estão em condições de desenvolver o trabalho, e aí o poder público vai garantir um recurso, né, vai repassar um valor para que essas famílias, para que essa pessoa, essas famílias, mantenham a sua sobrevivência, porque a família sozinha não dá conta de garantir aquela sobrevivência. Então, o texto lá, né, quando a gente vai falar do BPC, ele diz exatamente isso, né? Para aquelas pessoas idosas, a partir de 65 anos, ou com deficiência, que não têm condições de manter a sua sobrevivência ou de tê-la mantida por sua família, né? Aqui também a gente está falando dos benefícios eventuais, né? Então, no caso do benefício eventual, diferente do de prestação continuada, é quando acontece alguma situação inesperada ali com aquela família, né? Algum evento, esse evento produz perdas e danos para aquela família, e aí o poder público precisa entrar com uma provisão, seja por meio de pecúnia, né, por dinheiro, seja por meio da disponibilização de bens, para aquela família ter também um apoio ali na manutenção da sua sobrevivência. Já de convívio, né, ou vivência familiar, vai dizer ali, ó, é uma das necessidades a ser preenchida pela política de assistência e supõe a não aceitação de situações de reclusão, de situações de perda das relações. Por quê? Porque as relações, né, elas compõem a nossa forma de ser, a nossa forma de viver, né? A gente vive em comunidade, a gente vive em sociedade, e a política de assistência social precisa trabalhar de forma a garantir e fortalecer, né, ou de até recuperar vínculos familiares e vínculos comunitários. E aí, na nossa questão, só voltando aqui, olha lá, está dizendo exatamente dessa noção da relação, das relações, na verdade, né? Impedir isolamento, impedir abandono, né? A gente está dizendo, olha, ninguém deve viver sozinho, isolado, ficar abandonado, né? A gente precisa fortalecer vínculos para que as pessoas que, porventura, estejam isoladas ou abandonadas, ou que possam vir a estar nessa situação, não estejam, né? Afirmação de identidade, de reconhecimento, de pertença social, de pertencer a um grupo, de pertencer àquela comunidade, combate a estigma, tanto pessoas, né, combate a discriminação, tanto de pessoas quanto de grupos que possam estar vivenciando situações de exclusão, né? Então, vamos fortalecer vínculos. Deu para entender agora, gente? Beleza, por nada. Para mim,
Aí gente, eu ia falar que para mim a segurança de convivência é a que eu mais gosto. Ó, que bobagem. Mas é porque diz muito do trabalho, todas, na verdade, né, estão lá na proteção básica, obviamente. Mas a de convívio, né, é muito viva ali lá nos pratos, né, na proteção social básica. Então, vamos seguir, gente. A Maria conseguiu escrever? Desculpa, deixa eu voltar aqui no chat. Tem palavras-chave dessas seguranças para a gente bater o olho na alternativa e identificar qual segurança que é. Ah, entendi. Ô, Maria, essa aqui não tem aquele negocinho de mnemônica, não. Mas, olha só, eu acabei de inventar uma aqui, que a gente pode pensar que vai ficar facinho. SAC, né? Olha lá. A gente pode colocar SAC, né? Segurança de sobrevivência, de acolhida e de convívio. Opa, o que eu fiz? Não foi o trenzinho, não? Beleza. Então, tá. Número 7. Conforme a Política Nacional de Assistência Social, a proteção social básica tem como objetivos. Aí, agora aqui, gente, nós estamos entrando nos níveis de proteção, né? A gente tem proteção social básica e a gente tem proteção social especial. É assim que a política de assistência está organizada, né? Em níveis de proteção e de complexidade. Então, temos proteção social básica e proteção social especial, e a proteção social especial se divide em proteção social especial de média complexidade e proteção social especial de alta complexidade. E aí, o que a PNAS vai trazer para a gente acerca da proteção social básica? O que é objetivo desse nível de proteção? Letra A, prestar atendimento assistencial a famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrência de abandono, maus tratos físicos e ou psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, entre outras. Tá certo ou tá errado, gente? A Maria já colocou ali que tá especial, né? Já que Stephanie também estão dizendo que está errada. Está errada. Isso a gente já está dizendo de violação de direitos, né, gente? Situação de risco pessoal e social. Nós não estamos falando da vulnerabilidade, a gente já está numa situação de risco. E aí está dizendo, por meio de abandono, maus tratos, então já teve uma ocorrência de violação, né? E aí eu pergunto, é especial de média ou de alta complexidade, gente? Pode ser das duas, né? Ó, a gente fala da média ali, a gente pode falar da média e da alta, né? Se a gente estiver dizendo, ó, cumprimento de medidas socioeducativas, está na média complexidade, né? Situação de rua, pode estar na média, pode estar na alta, né? Trabalho infantil, na média complexidade, o abandono, né? Pode estar na média, pode estar na alta, mas é da proteção social especial, né? Letra B, prevenir situações de risco por meio de desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Destina-se à população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação, ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, entre outros, e ou fragilização de vínculos afetivos, relacionais e de pertencimento social, discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiência, dentre outras. E aí, gente, tá certo ou tá errada? Certinho, é a nossa resposta, né? Letra B. Esse é o objetivo da básica, trabalhar com a prevenção,
né? Sempre que a gente estiver falando de proteção social básica, a gente está dizendo de prevenção, prevenção a situações de risco. A gente trabalha com as famílias em situação de vulnerabilidade social para a gente prevenir a ocorrência de situações de violação de direitos, né? Para a gente prevenir a ocorrência de situações de risco, né? E aí, como que a gente faz isso? Através do desenvolvimento das potencialidades, né? Que são identificadas naquela família e do fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Pois não, Sueli? Professora, é só uma perguntinha. As medidas socioeducativas, elas não estão todas na média, não, tá? Na média complexidade? Na Todas? política de assistência social, elas estão na média, né? Porque só são de responsabilidade da política de assistência social as medidas de meio aberto, né? Liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade. As de meio fechado, que é a internação, a semiliberdade, elas já não estão Elas estão na alta. Não, elas não estão para a política de assistência social, né? Aí é de outra política, né? É o SINASE, né? Isso, exatamente. Então tá. Obrigada. Imagina. Ó, lá vou eu desligar o microfone, gente. Então, essa é a nossa questão, né? Certinho. Vamos ver as outras, só para a gente ver os erros. Garantir proteção integral. Moradia, alimentação, higienização e trabalho protegido para famílias e indivíduos que se encontram sem referência e ou em situação de ameaça, necessitando ser retirados de seu núcleo familiar e ou comunitário. Aqui a gente está falando da proteção social especial de alta complexidade, né? Então, a proteção integral do Estado, rompeu vínculos, né? Aquela criança, adolescente, pessoa com deficiência, ou pessoa idosa, né? Ela precisa ser retirada do convívio familiar temporariamente, né, gente? Porque a alta complexidade, né? As medidas de acolhimento, elas são sempre em caráter excepcional, né, quando não se é mais possível fazer o trabalho naquele momento de fortalecimento dos vínculos, precisa retirar do convívio para trabalhar a família com vistas à reintegração familiar, e antes, né, do acolhimento, precisa-se ali ser feito todo um trabalho com a família extensa, né, para tentar manter os vínculos familiares, né? Então, aqui, alta complexidade. Articular e integrar ações e recursos, tanto na relação intra como interinstitucional, bem como com os demais conselhos setoriais e de direitos, visando a garantir direitos para famílias e indivíduos com direitos violados. Aqui a gente já está falando de direitos violados, né? Se tem violação de direitos, já não está para proteção social básica. E letra E, contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e grupos específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços socioassistenciais básicos e especiais em áreas urbana e rural. Ali o próprio nome já diz, né? O próprio texto já diz, né? Ali está falando de serviços socioassistenciais básicos e especiais, né? Então, se é especial, não é da proteção social básica, né? E aqui, essa letra E é um dos objetivos que a gente tem lá posto na política de assistência. Beleza? Estamos quase acabando, viu, gente? Dúvidas aqui? Podemos seguir? Só trazer aqui, né, o nosso gabarito, letra B, e aí, como que está colocado lá, está na página 33, viu? E aí, o texto é o mesmo do que está posto lá na nossa questão. Grifei ali algumas expressões que são importantes, né? O principal objetivo da proteção básica é a prevenção, né? Então, deixei ali negritado. A gente previne a ocorrência de risco por meio de fortalecimento de vínculos, né? Tanto familiares quanto comunitários, e a gente trabalha com as famílias que estejam em situação de vulnerabilidade social. Então, só para chamar a atenção, beleza? Vamos lá para mais uma.
Número 8. Gente, eu tô com um negócio, toda hora que eu vou falar o número, me vem letra. Vocês estão observando, acho que tá dando para ouvir, né? Eu penso em ler, opa, número. É o número 8. Em conformidade com a Política Nacional de Assistência Social, as provisões gratuitas implementadas em... Ah, gente, eu trouxe essa questão porque eu achei ela tão diferente. Eu nunca tinha visto uma questão desse jeito, tratando da PNAS, assim, foi a primeira que eu vi. Vamos voltar. Em conformidade com a Política Nacional de Assistência Social, as provisões gratuitas implementadas em espécie ou em pecúnia que visam cobrir determinadas necessidades temporárias em razão de contingências relativas a situações de vulnerabilidades temporárias, em geral relacionadas ao ciclo de vida, a situações de desvantagem pessoal ou a ocorrências de incertezas que representam perdas e danos, são denominados como benefício de prestação continuada, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, rede socioassistencial, benefícios eventuais, ou serviço de abordagem social. Letra D, né, gente? Certinho. O BPC não é porque lá no início do texto está dizendo, né, cobrir determinadas necessidades temporárias em relação de contingências. Está falando de benefício eventual, né? Sempre que estiver dizendo da ocorrência de eventos, da ocorrência de contingências, de situações temporárias, provisão por meio de pecúnia ou em bens de consumo, né? Benefício eventual. Beleza? Nas minhas pesquisinhas, assim, foi a primeira vez que eu vi uma questão da PNAS tratando de benefícios, achei interessante de trazer. Então, aí, os benefícios eventuais, aqui, né, tá lá na página 34, na hora que tá falando da proteção social básica, né, explicando a proteção social básica, trata o que são os benefícios eventuais. E aí, eles estão lá no artigo 22 da LOAS, né, o artigo 22 trata dos benefícios, e eles são provisões gratuitas, em dinheiro, por meio de bens ou em dinheiro, né, em pecúnia, para atendimento a essas situações, essas necessidades temporárias que acontecem a partir da vivência de uma contingência, de um evento, né, e aí eles são de responsabilidade dos municípios e dos estados, né, o BPC, quem paga o BPC, né, o benefício de caráter continuado, é o governo federal. Os benefícios eventuais, quem financia ou cofinancia, são os municípios e os estados, né, o governo federal, ele só faz a normativa, né, estabelece as diretrizes, tá normatizado já, né, tanto no artigo 22 da LOAS, quanto em decreto, mas são os municípios e os estados que precisam garantir, né, a sua execução e o seu financiamento. Aí eu vou fazer propaganda, aqui em Belo Horizonte a gente tem um benefício super importante, um benefício eventual, que chama Auxílio por Vivência de Situação de Insegurança Social. Quem não é aqui de BH, depois quiser procurar lá no... Quem é também, né, e que não conhece, quiser procurar lá no site da prefeitura, tem as normativas, tem o caderno de orientação técnica, é muito interessante, porque ele traz muita discussão do benefício eventual enquanto uma oferta de assistência social que é orgânica a assistência social, né, que precisa estar atrelado ao trabalho social com famílias que é desenvolvido, para ele não se tornar um fim em si mesmo, e o olhar, né, a avaliação para a concessão desse benefício se baseia tanto nas vulnerabilidades de âmbito material, quanto nas vulnerabilidades relacionais. Então, fica aí a dica. Depois vou colocar aqui no chat para vocês procurarem. A gente chama ele de benefício eventual avise. De BH. De qual banca? Deixa eu voltar, será que eu não coloquei? Objetiva. Podemos seguir, gente?
Então, para a nossa penúltima questão, de acordo com a Política Nacional de Assistência Social, é um dos seus princípios. Então, a gente já passou por objetivo, a gente já passou por diretriz, agora nós vamos trazer princípio, beleza? A divulgação ampla de benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo poder público. E também, né, do que mais? Dos endereços dos equipamentos de proteção social básica, é um dos princípios da política, divulgar a divulgação ampla dos endereços dos equipamentos de proteção básica, divulgar as suas hierarquias, exceto aqueles de âmbito da proteção social especial, né, divulgar somente para conhecimento dos servidores da gestão pública, e dos critérios para a concessão de benefícios, serviços, programas e projetos. Qual que é a resposta certa, gente? Essa eu achei muito fácil. Mesmo se quem não soubesse lá dos princípios, dá para chutar, não dá? Ô, Jaque, já vou olhar aqui para você, tá? Para ver o que pode estar dando errado. E vou colocar aqui o link da PNAS que eu uso. Letra E, né? Dos critérios para concessão. O resto não faz muito sentido, né, gente? Dali podia a letra A, né? Divulgar os endereços dos equipamentos de proteção básica, sim, mas também os de especial, né? Então não faz sentido. As outras estão bem ruins, né? Então, letra E, eu trouxe ela para ver que que tem algumas questões muito ruins mesmo, e também para a gente poder passar pelos princípios, né, que estão aqui, ó. Então, 5 princípios que a gente tem. O primeiro deles é a supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica, né? Então, a gente tem que garantir o poder público, ele precisa, né, o que mais importa é o atendimento às necessidades sociais, né? É isso que prevalece, não as exigências de rentabilidade econômica que possam vir a ter. O segundo princípio, né, é a universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação socioassistencial alcançável pelas demais políticas públicas. A assistência social é uma das políticas de proteção social que a gente tem aqui no país, né? E a assistência social, ela não vai dar conta e ela não tem que dar conta de tudo, né? Cada política vai tratar ali das questões que estão sob sua responsabilidade. E cabe, né, é um dos princípios da assistência social, buscar, né, apoiar aí o usuário para que ele acesse as demais políticas públicas de acordo com as suas necessidades. Terceiro, o respeito à dignidade do cidadão, a sua autonomia. A gente tem uma segurança que vai dizer da autonomia, né, que está lá, a de sobrevivência, né, está posto lá de rendimento e autonomia. Né, a gente visa ali o desenvolvimento da autonomia, então a gente tem que respeitar também a autonomia, a dignidade das pessoas que estão sendo ali atendidas, né, como eu disse, são sujeitos de direito que participam de todo o processo que está sendo desenvolvido ali com essas pessoas. Né, respeitar também o direito que essas pessoas têm aos benefícios e serviços que sejam prestados com qualidade, e também o direito à convivência familiar e comunitária. É vedado, né, qualquer comprovação vexatória de necessidade. A gente nunca vai pedir comprovação de qualquer coisa que faça com que aquilo seja uma prática vexatória, né, que deixe a pessoa que está ali sendo atendida numa situação desconfortável. 4, igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza. Né? Então, sempre que forem desenhados critérios de acesso, esses critérios têm que estar claros, eles têm que ser objetivos, não pode ter discriminação, né? Privilegiar determinado grupo, determinada população em detrimento de outro. E a divulgação ampla, né, que está aí a resposta da nossa questão, né, divulgação ampla dos benefícios, dos serviços, dos programas e dos projetos,
bem como dos recursos que são oferecidos pelo poder público e de quais são os critérios para acessar os benefícios, os programas, os serviços e os projetos socioassistenciais. Esse aqui tem a palavrinha lá para ajudar na memorização, né, que é o SURID, aí, para vocês poderem trabalhar a memorização dos princípios da política de assistência social. E aí, a nossa última questão, é uma questão que eu achei interessante também aqui para a gente poder fazer. Deixa eu ir, só um minutinho, gente, deixa eu só pegar aqui o link porque senão eu vou esquecer, o link da PNAS, para pôr aqui no chat. Esse, acho que foi Jaque, né, que falou, esse, Jaque, é o que eu geralmente uso, tá? Mas, ó, assim, depois eu vou conferir também na apresentação, pode ser que eu tenha errado ali na hora de colocar alguma página, né, porque a gente vai copiando os slides, né, às vezes pode ter passado uma página errada, viu? Mas eu vou revisar antes de compartilhar com a Amanda, para ela divulgar para vocês, tá? Então, vamos lá, gente, para a nossa última questão, para a gente poder encerrar, uma questão aí lá de São Paulo, para coordenação de CRAS. Tendo em vista o item 2.5 da Política Nacional de Assistência Social, que trata da assistência social e as proteções afiançadas, né, quais são as proteções, básica e especial, relacione a primeira coluna com a segunda, assinalando a opção com a sequência correta. Então, vamos lá, gente, eu falo, né, e aí eu vou ler a letra, o que está depois da letra, vocês me falam um número, tá? A gente tem um número de 1 a 6 lá, proteção social básica, especial de média, especial de alta. Temos um exemplo de serviço de proteção social básica, um exemplo de serviço de proteção social de média complexidade e um exemplo de serviço de proteção social de alta complexidade. Então, a letra A, serviço para crianças de 0 a 6 anos, que visem o fortalecimento dos vínculos familiares, o direito de brincar, ações de socialização e de sensibilização para a defesa dos direitos das crianças. O que é isso? Qual o número, gente? Um e 4, né? Que teve aí diferença. É 4. Por que é 4, gente? Porque olha lá, é proteção básica, né? Mas a 4 é um exemplo de um serviço, né? No caso aqui, a gente está falando de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, né? A gente não está falando da proteção social básica. A gente está falando de um serviço de proteção social básica. Então, a letra A, né? Diz aí do conceito de um exemplo de serviço de proteção básica, que seria o número 4, tá? Então, a nossa sequência é letra A, 4. Então, vamos lá. A letra B. Voltada às famílias e indivíduos com seus direitos violados, mas cujos vínculos familiares e comunitários não foram rompidos. E esse, gente? Esse teve 5, 2... É 2, né? Aqui a gente está dizendo da proteção social especial de média complexidade. Então, teve a ocorrência de uma situação de violação de direitos, mas os vínculos familiares e comunitários não foram rompidos, né? Eles estão fragilizados, mas não foram rompidos. Então, a gente está na média complexidade, beleza? Então, número 2. Letra C é o serviço de acolhimento em família acolhedora. Esse é o quê?
Sobrou para a gente ali proteção básica, proteção de alta complexidade, exemplo de serviço de média, exemplo de serviço de alta. Vi aqui que tem 6 e tem 3. É alta complexidade, né? Acolhimento não, desculpa. Não é acolhimento institucional, é acolhimento na modalidade família acolhedora, né? Então, é um acolhimento, não é institucional, é um acolhimento. Só que, por que é o 6? Né? Porque é um exemplo, o serviço de acolhimento em família acolhedora é uma das modalidades de acolhimento, né? É um dos serviços de acolhimento. A gente tem outros serviços de acolhimento, temos os abrigos, né? Serviço de acolhimento institucional, temos a ILPI, né? Ok? Mas a especial média atende famílias com vínculos rompidos. Ela pode atender, Jaque, mas na perspectiva ali de algum trabalho conjunto de reintegração, né, junto com a alta complexidade. Para a média, estão as famílias que estão com os vínculos fragilizados, mas ainda sem rompimento, assim, né? Se a gente pensar os serviços, o PAEF, o serviço de medidas, os CEAs, no caso, o Centro POP, né? No caso ali da população em situação de rua, a gente tem muita situação de rompimento de vínculos, né? Mas ainda não houve ali a necessidade do acolhimento dessas pessoas, tá? Então, é nessa lógica, nessa perspectiva. Eu tenho uma família que tá com uma criança no acolhimento, o abrigo está no acolhimento institucional, o abrigo está desenvolvendo as ações ali com a família, e o PAEF está junto também, trabalhando essa família na perspectiva de reintegração. Isso acontece, né, num trabalho conjunto. Mas o que está para a média é sem o rompimento dos vínculos. Porque, gente, também tem coisas assim, né, que, por exemplo, a básica, ela pode também, né, trabalhar uma família que está com violação de direitos. Pode, né? Ela pode estar ali, um adolescente, por exemplo, em situação de trabalho infantil. Ele pode estar lá no PAEF, né? A família dele está sendo acompanhada no PAEF, mas esse adolescente está lá no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. A família ali está participando do PAEF, mas vamos supor, né? A mãe está participando lá das ações de atendimento do PAEF numa oficina que está sendo desenvolvida com mulheres. Então, assim, na prática, né, as coisas se interrelacionam, mas o que está posto é isso, assim, né? O público, primeiro, da básica, são as famílias em situação de vulnerabilidade, para a gente prevenir a ocorrência de violação de direitos. Nós vamos acompanhar uma mulher, por exemplo, né, lá na base, que é o PAIF, que vai fazer o acompanhamento de uma mulher em situação de violação, em situação de violência doméstica, por exemplo. Não é, né? Essa família precisa ser referenciada, essa mulher precisa ser referenciada para um serviço especializado, que é quem vai ter condições de atendê-la nessa demanda mais agravada que ela está, né? Mas isso não impede que ela participe de algumas ações que o PAIF também desenvolve, né? Então, né, na prática as coisas se misturam. Clareou, Jaqueline, um pouquinho? Mas o que está para a média é a fragilização de vínculos, tá? Não rompimento. Rompimento já está lá na aula. Paramos em qual, gente? Na D, né? Garante proteção integral, proteção integral, moradia, alimentação, higienização e trabalho protegido para famílias e indivíduos que se encontram sem referência e ou em situação de ameaça, necessitando ser retirada do seu núcleo familiar e ou comunitário. E esse. Isso mesmo, todo mundo na 3, né? Alta complexidade, a segurança de acolhida aí, né? Certinho. Serviço de proteção social a adolescentes em cumprimento da medida Serviço de proteção social a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de prestação de serviços comunitários, PSC, e liberdade assistida, LA.
Esse é qual, gente? É um exemplo de serviço de quê? Onde está o serviço de medidas socioeducativas? Em qual nível de proteção? Isso mesmo. 5, né? Serviço de proteção social, exemplo de serviço de proteção social especial de média complexidade. É um dos serviços que é ofertado lá no CREAS, né? Temos PAEF, temos serviço de medidas socioeducativas, aí lembrando, né, como a Sueli provocou, são só as medidas de meio aberto, né, as medidas de meio fechado não estão sob responsabilidade da política de assistência social, então é só LA e PSC, e aí temos o CEAS, né, o Serviço Especializado de Abordagem Social, temos o Serviço de Proteção Social Especial às pessoas com deficiências e idosas no domicílio, né, são esses 4 serviços que tem lá nos CREAS. Beleza? E a última, né, letra F, tem como objetivos prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Está aí a proteção social básica, né, que a gente já viu. Então, nossa sequência, eu não lembro mais qual que ficou, não, gente, vou ter que passar aqui na... Vocês foram anotando aí? É letra D, 1F, 2D, 3D, 4A, 5E e 6C. Letra D. Dúvidas, pessoal? Não? Então é isso, né? Se tiver alguma questão, quiserem trazer. Então, obrigada, né? Obrigada por estarem aqui, obrigada por terem participado. Espero que eu possa ter contribuído aí um pouquinho. Obrigada, Amanda, pela oportunidade. Adorei estar aqui com vocês, viu? E a gente se Obrigada, Mari. momentos. Muito obrigada, pessoal. Um aulão bem profundo, né? Teoria nas questões aí, Mari. Bom descanso para você. Pessoal, amanhã a gente encaminha a apresentação da Mari lá no grupo para vocês. E a gente quer lembrar que a gente está nos finalmente das nossas matrículas no curso completo. A Mari tem diversas outras disciplinas no nosso curso completo e nos nossos outros cursos também. Quem vai fazer o concurso da Câmara Municipal de Belo Horizonte, a Mari vai estar com várias disciplinas aí das políticas de Belo Horizonte, né, Mari? Criança, adolescente, idoso e pessoa com deficiência, não é isso? Isso mesmo. Então, tá bom, pessoal. Ótima noite pra gente. Obrigada, Mari, mais uma vez. E até a próxima, viu? Tchau.